Bom dia a todos, aqueles que ainda não vi. Há pouco, quando o Paulo falava do adormecermos na palestra, recordei-me também de uma situação. Muitos de nós, quando vamos para ler, para estudar, dizemos que não conseguimos ler porque adormecemos às primeiras... E depois temos a tendência para pôr a culpa nos espíritos. E, efetivamente, eles ajudam. Mas o nosso cérebro é exatamente um computador. Se nós não estamos habituados a utilizar determinadas áreas, ele desliga essa área para nós podermos gastar a energia nas áreas que utilizamos. Então, se nós não estamos habituados a ler, o que é que acontece ao fim de algum tempo? Nem estamos habituados, nem queremos, o cérebro desliga essa área, não é? Para nós podermos utilizar a energia física para outras atividades que exercemos. Depois, quando vamos ler, quando tentamos ler, o que é que acontece? Não temos energia, o cérebro não tem energia suficiente e nós vamos adormecendo. Agora, isto é perfeitamente resolvido se nós insistirmos e ao longo do tempo lemos uma frase, depois duas, depois um parágrafo, depois já conseguimos ler um livro. Portanto, não vamos ter a tendência de colocarmos a culpa toda nos espíritos, porque nós sabemos que o esforço primário é nós. Então, é nosso. Pronto, eu trago-vos hoje o passe magnético e a fluidificação da água. Eu acho que, no meu entender, nós deveríamos ter mais tarde uma formação única e exclusivamente só sobre o passe magnético. Todos nós já ouvimos aqui várias vezes falar de como é que deve ser dado o passe, mas ainda hoje muitos de nós não o dá da melhor forma. E, portanto, eu acho que nós, para percebermos porque é que ele tem que ser dado daquela maneira e não de outra, e para, inclusivamente, nós aprendermos a fazê-lo da melhor forma, deveríamos ter uma formação só sobre passe magnético. Mas estamos a falar de terapias, e a terapia que nós utilizamos aqui é o passe magnético e também a fluidificação da água, uma das terapias. Então é sobre isto que vos venho falar na manhã de hoje. Antes disso, eu gostaria de perguntar, se alguém me souber responder, o passe é dado a quem? Portanto, eu estou a dar um passe a determinada pessoa. Estou a transmitir energia a quem? Ao corpo, ao espírito, a quem? O espírito. Ao corpo, ao espírito. Aqui. Onde é que estão os centros de força? No corpo, no espírito? Perispírito. Perispírito. Portanto, temos que entender o que é que nós estamos a fazer, certo? Se não entendermos, não vamos perceber como é que isto é feito. E, efetivamente, nós somos um ser humano, não é? Aquilo que poderá chamar pessoa. Somos espírito, temos um perispírito e estamos ligados ao nosso corpo. E, portanto, através, precisamente, do perispírito. E estas ligações são feitas de que forma? Não é? Nós estamos ligados ao nosso corpo através do perispírito, de célula a célula. Tantas quantas forem as células, assim nós estamos ligados. E por isso é que o perispírito toma a forma, depois de nós perdermos o nosso corpo, do corpo que tínhamos mais recentemente. Dependendo da evolução, poderá acontecer de outra forma. Mas, de uma forma muito simples, será assim. Então, existem várias formas de energia. Portanto, nós vamos doar energia. Já sabemos que essa doação de energia é através do perispírito, certo? Ao corpo físico. Mas existem várias formas de energia. Há energias de diversos aspectos que circundam o cósmico e alimentam a nossa vida e a todos os seres, e têm várias origens. Portanto, podem ter origem na Terra, no Sol, no espaço e também nos seres espirituais e até em nós próprios. Todos nós temos a nossa própria energia, o nosso próprio magnetismo. Então, essas formas de energia fluem através dos corpos vivos, alimentando as suas atividades individuais. Então, nós temos várias formas de ir buscar energia, não é? Para alimentar o nosso corpo físico, nós vamos buscar energia aos alimentos, aos líquidos, tanto que absorvemos através das formas normais e físicas do nosso organismo. Depois podemos ir buscar a nossa energia também ao ar e a que absorvemos pelo sistema respiratório e também pela pele. E depois vamos buscar também energia às energias espirituais, portanto, os fluidos e raios cósmicos que absorvemos através dos nossos centros de força.
E onde é que estão localizados estes centros de força? Pergunta. No perispírito. E como é que eles se transmitem ao corpo físico? O espírito influenciante do perispírito, eles não são feitos. Mas como? Nas glândulas endócrinas. Bom, vamos lá. Então é assim, nós somos... Isto é o nosso corpo, temos... Deixem-me cá ver se eu não faço aqui as neirolas, não é? Portanto, temos os nossos órgãos e depois o que é que nós comandamos o nosso corpo, os nossos órgãos, as nossas funções, através de quê? Fisicamente falando. Portanto, o espírito age sobre o cérebro e o cérebro tem, não é, o sistema nervoso central, não é, que vai aqui desde o cérebro até à espinal medula, mas depois como é que nós controlamos todas as funções, as vísceras dos órgãos, do estômago, dos pulmões, do fígado, como? Através do sistema nervoso periférico, portanto, que são estes nervozinhos que irradiam do sistema nervoso central e vão para todos os órgãos, vão para a parte muscular, para a parte óssea, mas depois também para os órgãos. Portanto, a minha função digestiva é controlada pelo cérebro, através, portanto, a ordem passa pelo sistema nervoso central e depois pelo sistema nervoso periférico ou vegetativo, é irradiado através dos nervos próprios até ao estômago. Então, os centros de força localizam-se no perispírito, não é? O sistema nervoso liga-se através dos plexos, que nós chamamos este conjunto de nervos do sistema nervoso vegetativo, do sistema nervoso periférico, a uma série de centros de força denominados chakras na literatura oriental, com bastante importância para o trabalho dos passos. Então, estes centros de força que estão no perispírito ligam-se, não é? Portanto, a energia passa para o corpo físico precisamente porque existem plexos físicos situados no sistema nervoso periférico. Portanto, nós falamos hoje em dia em 7 centros de força, mas outras filosofias falam numa série delas. Aquilo que nos interessa para nós e que são fundamentais são estes centros de força de que nós utilizamos e nos baseamos para aplicarmos o passo. Então, estes centros de força são nada mais, nada menos do que acumuladores de energias e distribuidores de força espiritual. Estão situados no perispírito, ou que se chama corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos, formam um campo eletromagnético utilizado pelo espírito e funcionam em plena ligação com os plexos do corpo material que estão situados, então, neste sistema. Estas ligações são feitas pelo sistema nervoso periférico ou vegetativo. Então, no homem comum, um centro de força apresenta-se como um círculo de mais ou menos 5 cm de diâmetro, quase sem brilho, mas num homem espiritualizado é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. Os centros de força principais no perispírito localizam-se em regiões anatómicas, que é delas que vamos falar, correspondente aos plexos do corpo orgânico. Então, nós temos o coronário, o centro de força do coronário, o plexo será precisamente aqui nesta zona, o frontal. Depois temos o laríngeo, portanto, na zona da tiroide. Temos o cardíaco na zona do coração, o esplénico na zona do baço, o gástrico na zona do estômago, aparelho digestivo, o genésio. E depois já aqui uma coisa que se chama, nós não falamos muito neste duplo etéreo, mas aquilo que eu entendo daquilo que fui lendo sobre o corpo etéreo é assim, nós estamos ligados ao corpo através do perispírito, mas estas ligações do perispírito são feitas por uma energia que se chama o tal duplo etéreo. E, portanto, quando nós nos separamos do corpo, por exemplo, no momento da morte, aquilo que se vê, muitas das pessoas que veem os fantasmas, não é nada mais, nada menos do que estas energias que são libertadas no momento da separação do espírito. Não é nem o espírito nem o perispírito, não é o espírito com o seu perispírito, mas será aquele duplo etéreo. Então, mais uma vez, portanto, os plexos no corpo físico, através do sistema nervoso periférico, o laríngeo, o cardíaco, o esplénico, o gástrico e o genésico, e depois os centros vitais, centros de força, através dos quais nós vamos fazer a transmissão de energia pelo passo. Então,
a nossa conservação, nós temos que fazer o trabalho, não é só feito pelo trabalhador que aplica o passe, ou seja, quando o Paulo falava há bocado que nós achamos que é o passe, que é o trabalho mediúnico, que são a libertação das entidades espirituais que vão fazer o trabalho por nós, obviamente que não. Portanto, nós temos que ter a noção que o trabalho tem que ser nosso e depois poderemos, obviamente, ir buscar ajuda nas várias terapias que existem. Portanto, a primeira das quais passa pela oração e pela vigilância, pela uma conduta moral, pela uma transformação interior. Porque nós sabemos que nós influenciamos o nosso corpo pela nossa forma de ser. As doenças, sejam elas quais forem, têm sempre uma influência espiritual. Podem ter causa atual, podem ter causa no passado, mas têm sempre uma influência espiritual. E, portanto, porque nós podemos estar doentes e não sermos doentes. O facto de eu ter uma doença não quer dizer que eu seja uma pessoa doente. Pode querer dizer que eu seja doente espiritualmente falando, mas se eu não o for, obviamente que a forma como eu vou suportar esse problema será completamente diferente do que se eu for uma pessoa doente espiritualmente. Então, passa depois também pelo tratamento que nós damos ao nosso corpo físico. Nós sabemos, quer dizer, não podemos ser nem 8 nem 80, não é? Tudo é espírito, e depois o que interessa é a vida espiritual, mas esquecemos que, efetivamente, nós estamos na Terra para evoluir, que o nosso corpo físico nos é necessário, precisamente, para essa evolução, e nós temos que o preservar. Portanto, passa por uma série de cuidados que nós temos que ter com o nosso corpo, nomeadamente a nossa higiene pessoal, não só através da alimentação equilibrada, também por uma respiração correta, pelo repouso, não é? Porque o corpo físico precisa de repouso. Quando nós falamos de diversão, claro, agora não vamos ser nenhuns monges, que não podemos, desde que essa diversão seja saudável, acho que consideramos que não é de todo, porque nós precisamos também disso, no estádio em que estamos, combater os nossos vícios. Tudo isso é importante para que nós possamos efetivamente fazer a nossa parte, que se calhar são 90% ou 99% do tratamento em si. Então, qual é o objetivo e como é que se processa o passe? Os princípios fundamentais da transmissão de energia através dos passes baseia-se num fenómeno magnético que governa a atração dos elementos fluídicos entre as criaturas. Ou seja, quando existem duas mentes, uma ativa, que é aquela que transmite a energia, e outra passiva, que é aquela que recebe a energia, estabelece-se aqui uma corrente, não é? Uma corrente eletromagnética. Quando nós falamos que não interessa quem nos transmite a energia, o importante somos nós, obviamente que há aqui uma participação parte a parte. Se eu estiver, e se for do meu merecimento, e me pautar precisamente por me modificar, por me transformar, independentemente da qualidade do passista que eu tenha à minha frente, eu vou receber, porque nós esquecemos que também existem as energias espirituais. Posso não receber a energia direta do passista, mas eu vou receber, eu vou ficar melhor. Mas o passe em si, há aqui uma corrente estabelecida entre quem dá e quem recebe. Quem dá tem que ter um papel ativo e tem que saber o que está a fazer e não pode estar a pensar na morte da bezerra, não é? E com pressa de ir embora, ou seja, fazer tudo menos. Acaba por ser, quando nós falamos que não temos rituais, quando isto se passa desta forma, quando o trabalhador que está a aplicar o passe está ali só, pronto, agora é assim, 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 não está, nem sequer, com pensamento elevado. Isto é um ritual. Acaba por ser um ritual. Pronto, e já está, e agora vamos continuar, vamos passar ao seguinte. Portanto, há aqui sempre um papel importante que cada um de nós, quem recebe e quem dá, tem que ter e tem que se consciencializar que deve ter. O objetivo do passe é, então, fala-nos André Luís, o passe não é unicamente a transfusão de energias anímicas, é a forma de equilíbrio da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Se usarmos um antibiótico para uma substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendermos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa mesma asepsia no que se tange ao espírito? Então, esta transmissão de energia é uma forma de nós nos equilibrarmos
física e espiritualmente, não é? Porque nós sabemos que interferimos no corpo através das ligas do perispírito. E, portanto, quando estas energias que passam através dos centros de força não estão equilibradas de alguma forma, seja elas moral, sejam elas fisicamente, nós adoecemos. De qualquer forma, nós vamos adoecer. Então, o passe é precisamente uma forma de nós restabelecermos o nosso equilíbrio orgânico e espiritual. Então, o objetivo do passe é precisamente a transmissão da energia, uma transfusão de energia anímica e também espiritual, serve para o equilíbrio da mente, apoio a outros tratamentos. Como é que nós falamos aqui nesta questão do apoio a outros tratamentos? Ora, se nós estamos ligados ao nosso corpo pelo perispírito e se nós sabemos que as nossas doenças, ainda que físicas, têm uma influência espiritual, obviamente que se nós transmitirmos energia e equilibrarmos perispiritualmente o ser humano, podemos ou não resolver um problema físico? Pergunta. Pronto. Então podemos. Quer dizer que o passe serve, obviamente, que, dado de formas mais específicas e não tanto aquilo que nós costumamos fazer aqui nos dias normais de trabalhos, com uma outra orientação, mas o princípio é obviamente o mesmo, então nós podemos efetivamente complementar um trabalho e ajudar e apoiar outros tratamentos, sejam eles também o apoio ao tratamento espiritual na sala mediúnica, sejam eles ao tratamento físico a uma pessoa que está fisicamente doente. Bloqueio das alucinações depressivas e também um elemento de cirurgias espirituais, como nós acabámos de falar. A ação curadora quando existe densidade fluídica através de um passista devidamente preparado para que os médicos espirituais possam atuar através dele. Ora, se nós sabemos que efetivamente nós damos um passe, e vamos falar nisto, já um bocadinho mais adiante, existem vários tipos de passe, não é? Há o magnético, há o misto e há o espiritual. Mas nós sabemos aqui, não é, que nós transmitimos energia, mas não é só a nossa. Portanto, nós canalizamos também energias dos nossos guias, se assim estivermos preparados para o fazer, porque esta coisa de todos termos um guia nem sempre é assim. Desde que a gente se esforce e assuma um compromisso sério, obviamente que teremos. Portanto, nós sabemos que transmitimos essa energia. O que quer dizer que dos primeiros beneficiários com o passe magnético somos nós. Não é? Porque canalizamos a energia do nosso guia. Portanto, a melhor forma de nós desenvolvermos inclusivamente a mediunidade, seja ela qual for, é precisamente através do passe, não é? O trabalho, a forma de habituarmos a este intercâmbio entre o nosso guia e nós, não é? Portanto, é importantíssimo. E depois é um facilitador, como eu estava a acabar de falar, do trabalho, do desenvolvimento mediúnico. É também uma forma de asepsia. Então, se há uma transmissão de fluidos, de energia, o que é que são fluidos? São emanações ou radiações físicas ou orgânicas provindas de outras pessoas no ambiente em que se situa o doente, ou também de espíritos desencarnados. Então nós temos vários tipos de magnetismo. O magnetismo humano, que é, por definição, um fluido oriundo da própria pessoa, ou seja, da pessoa encarnada, da matéria orgânica. É uma força animal existente ou decorrente da atividade das células que formam o corpo físico. Todos os corpos físicos têm o seu próprio magnetismo. Pode ser bom ou mau, benéfico ou pernicioso, segundo a condição física ou moral do emissor, que concorre para formar as auras individuais. E é aqui aquilo que nos diferencia do magnetismo de todos os objetos, não é? De materiais. Porque nós somos espíritos, somos inteligentes, sabemos que o nosso campo magnético é formado precisamente por esta interação entre o perispírito e o corpo, espírito, perispírito e corpo, e conforme formos nós, assim o nosso campo magnético é bom ou é pernicioso. Portanto, que nos distingue precisamente dos seres inanimados e do magnetismo dos outros seres vivos. Depois temos o magnetismo espiritual, que é precisamente o fluido oriundo do espírito. Pode ser bom ou mau, benéfico ou pernicioso, obviamente, segundo a condição moral de cada um, de quem emite esse próprio
magnetismo. E depois o misto, ou seja, uma mistura entre o humano e o espiritual, onde o doador encarnado funciona como médium, canalizando simultaneamente as suas energias e as energias dos bons espíritos. Portanto, quando nós falamos em passe magnético, passe mediúnico, o que é que acham que nós usamos aqui? Magnetismo humano? Usamos magnetismo humano. Mas magnetismo espiritual? Usamos magnetismo. Então, magnetismo humano mais magnetismo espiritual dá magnetismo misto. Quer dizer que nós não usamos nem só uma coisa, nem só outra. O nosso passe é misto, é também mediúnico, porque nós também somos espírito, mas também somos canalizadores de magnetismo espiritual nos nossos guias e dos trabalhadores da casa. Então é precisamente esta situação. Há aqui quase que uma corrente entre espírito, passista e quem recebe o passe. O mecanismo, depois do que nós falámos, quais serão as propriedades que tem o perispírito para que tenham importância para o passe magnético? Uma delas é a penetrabilidade, ou seja, o perispírito tem a capacidade de interpenetrar a matéria e por isso é que nós podemos inclusivamente complementar e ajudar no tratamento de problemas físicos, porque sabemos que o perispírito que os centros de força estão ligados pelos plexos através do sistema nervoso periférico ao nosso corpo. A expansibilidade, portanto, aumentarmos a nossa capacidade, o campo de ação, e também a tangibilidade, ou seja, esta propriedade faz com que o perispírito se adense até ao ponto de impressionar os sentidos físicos, podendo ser visto ou tocado por alguns. Então, as energias são doadas através dos centros de força, vão até ao sistema nervoso, não é? Dos centros de força no perispírito vão para o sistema nervoso, revigorando, sendo conduzidas até aos sistemas, órgãos, tecidos e células, através das interações entre este e o sistema sanguíneo e das glândulas de secreção interna. Resultados: substituição de uma molécula doente, malsã, por outra molécula sã. É assim que nós, inclusivamente, fisicamente, podemos ajudar nos tratamentos de doenças físicas. Ou seja, através deste mecanismo, ou seja, as energias passam pelos centros de força, chegam ao sistema nervoso, revigoram o sistema nervoso e depois esta energia é transmitida aos órgãos, aos tecidos, às moléculas, aos átomos, a todas as células do nosso organismo e nos pode, inclusivamente, ajudar ao nível das patologias físicas. Substitui-se uma molécula doente por uma molécula saudável. As tais cirurgias que se chamam cirurgias espirituais, que nós aqui há bem pouco tempo atrás ouvimos falar que seria preciso corte, tal, e não sei o quê, não é necessário absolutamente nada disto para que se possa produzir uma melhoria e até uma cura. Então, as energias regeneradoras doadas asseguram a reprodução celular em condições melhoradas e, portanto, a produção de células novas, harmonizadas e saudáveis, porque nós sabemos que, efetivamente, o nosso corpo físico, desde o momento da nossa reencarnação, não é, é preparado e é moldado precisamente pelo perispírito, não é? É assim que se processa o fenómeno da reencarnação. Então, obviamente que nós podemos, inclusivamente, se nós soubéssemos o poder que nós próprios temos sobre o nosso corpo, muitas das vezes nem passe era preciso, não é? Porque nós podemos fazer isto. Nós próprios podemos fazer isto. Então os resultados dependem de quê? De que é que dependem os resultados do passe? Pergunta. Da qualidade morais de quem dá, da receptividade de cada um, da lei de causa e efeito, obviamente, claro. É assim, nós não estamos aqui para curar ninguém, mas estamos aqui para nos curar, a nós próprios. Agora, se nós viemos buscar uma força, energia que nos possa ajudar
a enfrentar os nossos problemas, tanto melhor, não é? Porque aliviando as nossas dores nós conseguimos inclusivamente ter outra capacidade para podermos melhorar e podermos modificar. Portanto, nós, enquanto trabalhadores espíritas, temos que pensar numa coisa. Um centro espírita, se não conseguir mudar formas de ser, ou pelo menos se não conseguir abrir as mentes para a transformação, pode tirar espíritos, pode dar passes, pode fazer curas, pode não estar a cumprir a sua missão. Portanto, a principal missão do Consolador, para além de consolar, mas depois do consolo, é precisamente conseguir clarear as mentes para a transformação. E se nós não nos preocuparmos dentro da nossa casa espírita, em que as pessoas entrem aqui e que não se vão embora sem perceber efetivamente, claro que nós não conseguimos fazer isso com todos, não é? Mas a nossa preocupação deve ser essa, não é estarmos preocupados em que as pessoas venham porque vêm aqui porque saem curadas, porque saem sem espíritos, porque o melhor centro para isto vá a Viseu que resolve os seus problemas, não. Nós temos que nos preocupar efetivamente em educar pessoas e não em resolver problemas a ninguém. Então a técnica, assim, eu vou chamar ao palco quem de direito para vir falar da técnica, mas passa pela limpeza, portanto, a libertação do campo magnético, iniciando no coronário, seguindo de movimentos para baixo. Poderão ser 2 ou 3 vezes. Precisamente pela questão da gravidade, não é? Nós não vamos, se vamos fazer uma limpeza do campo, as energias vão todas, as poeiras vão todas para cima, depois a gravidade o que é que faz? Que elas caiam novamente. Então a gente tem que se afastar, que é para elas não caírem em cima de nós. Então é uma chatice. Depois o repouso, portanto uma pausa para a concentração do passista, não é? Para se poder concentrar e aplicar a energia, que isto não deve ser não deve demorar muito tempo, e depois a doação, portanto, em posição sobre o coronário e o frontal são aqueles que comandam, portanto, incidem sobre precisamente a glândula pineal, que comanda todo o resto do nosso organismo. E depois, através dos vários centros de força que falámos aqui, seguida de uma ligeira dispersão para não deixar energias muito concentradas. Eu, relativamente a isto, gostaria de dizer uma coisa. Eu própria, aqui há muitos anos atrás, depois de um passo, senti-me muito mal. Umas dores de cabeça muito grandes. E, efetivamente, questionei-me. É assim, o passista não prestar para nada, ou devia ter uma raiva desgraçada para me dar o passo. Uma pessoa começa a pensar. Então eu fiquei das duas, uma. Ou ele está mal acompanhado e eu apanhei, ou então aqui alguma coisa não está bem explicada. E muitas das vezes tem a ver com isto. É que nós, às vezes, doamos a energia fica concentrada naquela zona e depois, em vez de fazer bem, é a concentração a mais e pode-nos provocar mal-estar. O passe tem uma técnica. O passe é fundamentalmente dado no coronário. Pronto. Nós vemos aqui a explicação do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, a ligação do sistema nervoso central com todo o periférico que vai aos órgãos. Logo, Jesus, quando põe a mão no coronário, não é? O que é que ele fazia? Projetava a energia, e a energia ia pelo sistema nervoso central, irradiava pelo periférico e batia em todos os órgãos que expressam, de alguma maneira, os centros de força ou os chakras, como dizem. Portanto, ele não precisava de ir ao frontal, ao laríngeo, ao esplénico, não precisava de ir. Porque, através do sistema nervoso central e do periférico, a sua energia irradiava e ia a todos os órgãos. Nós somos muito pequeninos e ainda temos necessidade de, enfim, ir a prestações, não é? Fazendo essa projeção de energia. Mas amanhã, quer dizer, aparecerão pessoas preparadas para, como Jesus falou, para dar esse passo. Não põem a mão e eles saltam. Porque salem, de alguma maneira, a energia. Foi de propósito. São as chamadas de energias saltitantes. Então é assim. O passe não tem que ser muito tempo. Havia uma nossa irmã que dizia que dava 5 minutos o passe. E eu disse, não pode ser 5 minutos, mas eu se não der 5 minutos, eu não me sinto bem. Mas o problema não é a pessoa sentir-se bem, é o outro que recebe. Não é nós sentirmos bem. E, portanto, eu não consigo estar 5 minutos, não consigo.
Mas há pessoas que poderão conseguir. Não é verdade. Os magnetizadores, e Kardec refere isso, no período em que ele foi magnetizador, os magnetizadores têm que estar a transmitir energia magnética sobre um órgão doente. Energia física. Em vez de fazer uma mínima ideia, o que era essa coisa espiritual, o que era coisa espírita, porque não se fazia nada disso, porque era um magnetizador, pronto, era físico, ele dava magnetismo físico. E, portanto, estavam ali 10 minutos, um quarto de hora, meia hora e tal. O passe magnético, agora, o passe mediúnico, espírita, não precisa estar de meia hora porque não adianta. Primeiro a pessoa cansa-se. A pessoa que está a receber o passe, está ali 5 minutos sem que estar, cansa-se. E para quem está lá não se concentra. Portanto, é escutar. O passe, de uma forma geral, 1 minuto chega. 1 minuto chega. E há pessoas que chega nem sequer 10 anos. A pessoa recebe o passe, não adianta nada. Há aí pessoas já há 30 e tal anos que não sabem nada, continuam a vir aqui ao passo e ao passo de trabalho. Então há duas fases. A fase da limpeza dos centros de força, dos chakras, vá lá, a limpeza, e depois a transmissão da energia. A preparação para a energia não ser misturada com miasmas negativos que estejam nos centros de força. Claro que Jesus, quando punha a mão, aquela poeira negativa, magnética, era atraída para a Terra e ficavam libertas todos os chakras. E depois, quando punha a energia, a tua fé te curou, tens fé, achas que eu consigo, achas que eu posso? Sim, eu tenho. Então, bastava um pequeno gesto e a energia penetrava em todo o seu organismo, através do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Então, nós temos de fazer essa parte. Limpeza, chamavam psíquica, e eu chamo limpeza espiritual. A minha sogra, gostava de dizer há bocado, tinha uma coisa curiosa. Ela incorporava, não é? E faz assim. Está errado? Não. Não está errado. Era uma técnica que ela seguia. O que é que aquilo queria dizer? Não é? O que é que aquilo queria dizer? Bom, mas ela fazia, o espírito que dava fazia assim. Mas nós o que fazemos é limpar as zonas onde são os centros de energia, ou os centros de força, onde entra a energia, ou onde ela sai. Às vezes a gente perde por aí. Então por exemplo, o Dival faz assim. É uma técnica. É assim, eu penso, mas eu vou fazer assim, quer dizer, junto o pó, e depois agarro o pó e tiro. Posso fazer. O cabelo não. Posso fazer. As pessoas têm que ter cuidado quando a permanente é assim, para não amassar o cabelo. Então, basta. Eu já vou dar o passo também assim. Assim. Não é necessário. Mas às vezes a gente apanha uma técnica, apanha um hábito. Para não ficar com a poeira toda nas mãos. Apanha o hábito. Mas a técnica diz que nós devemos sacudir, rápido, sacudir. Mas não adianta nada a gente estar a fazer assim, e depois assim. Não adianta. Portanto, são normas racionais. Não deve passar aqui também. Quer dizer, há pessoas que fazem assim, mas não passam nos centros de força. Os centros de força, não é? Frontal, nariz, não passam. Então nós juntamos a poeira, que é para não voltar a trazer, porque essa energia é elástica. A gente leva ao lixo e volta a trazer. É como a gente limpar uma mesa do pó. E vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem. Então tem que ir. A gente tira o lixo para fora. Quantas vezes? Eu, por orientação, acho que 3 vezes chega. 3 vezes chega. Sair de mesma posição, mudar de posição, 3 vezes. E depois, pensamento em Jesus, vamos dar. Aonde? Nos centros de energia, nos centros de força. Eu dei uma sugestão racional, que é o horizontal e o vertical. No horizontal e no vertical. No frontal e no coronário. A energia projetada nos dois.
Hipófise à frente, epífise mais atrás e um bocadinho mais abaixo, mais ou menos no céu da boca, né? Na projeção do céu da boca está a glândula pineal ou epífise. E um bocadinho mais à frente, mais à altura dos olhos, está a hipófise. Portanto, a projeção ortogonal ou perpendicular, né? Na vertical e na horizontal, vai concentrar a energia. Quer dizer, se eu estiver a mascar xícaras e a pensar o termoço, não adianta nada. Se eu estiver a pensar, a projetar naquela zona, no fulcro central do cérebro, não é? No hipotálamo, a energia horizontal e na vertical, vão se juntar as duas daquele foco e potenciar a energia. Portanto, é isso que a gente vai fazer primeiro. Concentrar, depois, como ela está lá concentrada, dispersar, para não ficar ali toda amarrada. Dispersar e depois passar toda a projeção de energia nos centros de força. Não vou projetar a energia nos centros laterais. Embora os ossos longos, quais são os ossos longos? São os dos braços e das pernas. Os ossos longos é onde se fabrica mais as células sanguíneas, as células do sangue. E, portanto, é a medula, não é? O tutano é a medula. Portanto, por aí, quando a gente faz esta passagem, pode também agir sobre os ossos longos. Embora esta é uma técnica mais para o trabalho especial, é o trabalho de cura, que eu não gosto de chamar isso, mas o trabalho de ajuda física. Então, a gente vai passar e depois, que eu sugeri, fazer a dispersão dos centros de energia. Dispersar para não ficarem ali concentrados. Pode fazer outra vez. E depois. E como Jesus fazia. Pôr a mão, mentalmente. Que o Senhor te acompanhe. Vai em paz e o Senhor te acompanha. Não. O Senhor ajuda. Estira a mão, pode seguir. Continuo a considerar que acho que deveríamos ter um dia de formação sobre isto, porque existem muitas outras questões a colocar-se, o facto de darmos passo e incorporarmos ou estarmos a dar passo, enfim, uma série de situações que acho que era importante nós falarmos sobre. Então, classificação dos passos, já falámos, o magnético, o mediúnico, portanto, que utiliza o magnetismo misto. Depois há um individual, que é aquele que nós usamos aqui, portanto, damos individualmente à pessoa, e há o coletivo, portanto, às vezes, quando assim se não usamos com esta técnica, mas, portanto, fala-se nisso também, o número de passistas é insuficiente para atender a todos os frequentadores individualmente, portanto, é utilizado nestes casos. Portanto, realiza-se esse trabalho após a prece e a preleção evangélica, pedindo a todos os passistas presentes que doem os fluidos aos trabalhadores do plano espiritual e mentalizem a aplicação dos passos necessários a cada paciente. Depois o autopasse, que nós também aqui utilizamos no nosso encerramento, concentração e abertura, ligação com o nosso protetor, projetar sobre nós a força, fazer a limpeza, enfim, a técnica será obviamente a mesma. Digo aqui que da importância precisamente do encerramento, porque muitos de nós, quer dizer, quando estamos... Claro que, obviamente, é dando que se recebe, esta energia que nós damos ao outro é recuperada, portanto, funciona precisamente como uma doação de sangue. Quando nós vamos dar sangue, não vamos ficar sem meio litro de sangue para sempre. Não é? As nossas células, a nossa medula produz e restitui. Assim se passa precisamente com a energia que nós doamos e com a energia também que nós dispensamos no trabalho mediúnico, portanto, e isso é precisamente restituído. Agora, o nosso encerramento serve precisamente para nós podermos recuperar essas energias. Depois, o sopro, acho que não é uma questão que seja muito importante falarmos, porque se nós não soubermos efetivamente usá-lo na devida maneira, vamos usá-lo em qualquer altura e em qualquer circunstância, mas também existe essa técnica, portanto, insuflar com a boca mais ou menos aberta o hálito humano sobre as partes doentes, fazendo penetrar o mais fundo possível na área dos tecidos. Para isso é necessário que se aspirar previamente, em quantidade suficiente, para dilatar o tórax, além do normal. Não vamos fazer um sopro depois de ter bebido uma litrada de vinho, não é? Deve-se possuir a capacidade respiratória bem ampla. Sopro quente, quando se aproxima a boca aberta da parte do doente com a simples separação de um pano poroso.
E depois o sopro frio, quando se sopra com os lábios unidos, não é? Fazer assim, como se fosse uma brisa a certa distância do corpo. Bom, água fluidificada. Para terminar, os espíritos desencarnados durante as sessões fluidificam a água. Como é que isto se processa? Obviamente também da nossa ajuda. Individualmente ou em grupo, fazer uma concentração, uma prece, colocando uma vasilha de água pura no centro da corrente, assim formada, e aguardar alguns momentos até que os espíritos desencarnados fluidifiquem a água. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente quando ingerida. Nós somos mais de 70% de água. O nosso organismo tem mais de 70% de fluidos, de água, e, portanto, a água acaba por ser um bom condutor. Este processo, todos nós já ouvimos falar desta questão de uma experiência que foi feita numa fonte de água no Japão. Portanto, os cientistas usaram várias amostras, a mesma quantidade de água, e submeteram-na a determinados tipos de pensamentos. Uns de raiva, outros de angústia, outros de ódio e outros depois de uma prece, palavras de amor. Portanto, quando foram analisar a molécula de água, dois átomos de hidrogênio e uma de oxigênio, viram que estas ligações ficaram cristalizadas quando submetidas a pensamentos positivos de amor e de prece. Ora, que quer dizer que o processo da água fluidificada é precisamente isto. Portanto, equilibrar as ligações entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio e mantê-la cristalizada com energias e vibrações positivas. Portanto, os átomos, nós sabemos, têm um núcleozinho, que é esta bola central, e depois temos os eletrões em volta das órbitas. Qual é que é a explicação científica para isto? Ou seja, quando nós transmitimos energia positiva, os eletrões que estão em volta das órbitas, em torno do núcleo, tomam a sua posição de maior energia, de maior equilíbrio. Quando nós transmitimos energias negativas e pensamentos negativos, estes eletrões, muitos deles saltam para fora das suas órbitas e a molécula fica desestruturada. Então, resultado disto tudo, o pensamento, sendo uma forma de energia emitida pelo espírito, impregnado de emoções negativas, pode causar saída dos eletrões das suas órbitas, desequilibrando e destruindo a estrutura molecular. Resultado, doença e sofrimento. O pensamento positivo, sob a motivação da vontade e da determinação, através do querer, da motivação e da fé, centrado na ação curadora, reajusta os eletrões no alinhamento de maior potencial das suas órbitas atómicas e equilibrando a estrutura molecular de saúde e bem-estar. E, portanto, o processo da fluidificação da água passa precisamente por este mecanismo. Então, alguns encarnados, como habitualmente acontece, não tomavam a sério a responsabilidade do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas da nicotina, de carne e aparativos, além das formas de pensamento menos adequadas à tarefa que o grupo devia realizar. Isto vem nos domínios da mediunidade de André Luís Chico Xavier. Portanto, um trabalhador que efetivamente vinha para o trabalho com estas situações, portanto, tabaco, comida. Portanto, quando nós falamos aqui efetivamente do não devermos abusar no dia dos trabalhos, prende-se também pela nossa depois disposição e disponibilidade em transmitir as energias e não estarmos impregnados de toxinas. Então, é necessário e importantíssima a preparação física e moral do trabalhador para o trabalho, seja ele qual for.